Câmara. Nós queremos pedir desculpa aqui aos nossos telespectadores aqui que estão assistindo a nossa live, pelo esse pequeno atraso, né? Problema técnico. Mas já está tudo resolvido, nós já estamos lá. Agradecendo aqui a sua participação, né? A sua presença aqui com a gente virtualmente, né? Devido a essa questão da pandemia. Nós estamos em vários canais nesse momento, YouTube, Facebook. Então, pedimos aí às pessoas que compartilhem para que esse vídeo consiga chegar no maior número de pessoas possível. Pois não, Jaqueline? Eu quero desejar uma boa noite a todas e a todos, cumprimentar aí Juscelino, que é o nosso presidente interino aí das Canves, o Wilton, que as Canves foi um sonho que você começou mostrando a sua capacidade de gestão. Nós vamos fazer essa live em todo o estado. Isso começou com você, com esse sonho que você sempre teve, e hoje está dando continuidade aí com o Juscelino. Nós vamos atender aí as micro-regiões, como foi planejado, para falar um pouquinho disso que nos afeta, dessa pandemia que tem realmente mudado as nossas vidas, a nossa rotina, a nossa forma de nos relacionar. E eu quero agradecer imensamente aí às Canves por proporcionar esse momento de debate, esse momento de diálogo e de informação. Hoje nós estamos vivendo uma era das fake news, então é importante trazer a informação de qualidade. Parabéns aí às Canves, à Câmara de Baixo Guandu, que tem abraçado esse projeto com tanta força e tem repercutido em todo o estado. Fala, Hilton. Bom, eu que agradeço você se disponibilizar o seu tempo a estar conosco aqui, comentar o Juscelino. Daqui a pouquinho o nosso prefeito debaixo do Neto Barros vai estar conosco também. Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para todos os presidentes dos 78 municípios do nosso estado do Espírito Santo. Mandar um forte abraço também para o nosso governador, que é parceiro nosso. Mandar um abraço também para o presidente da Assembleia, Érico Mussi, que é parceiro nosso, e todos os parceiros que juntos nós conseguimos aí montar uma associação que de fato representa todo o estado do Espírito Santo, né? Quando nós sonhamos em formar essa associação, nós tínhamos aí o grande sonho de poder capacitar os vereadores. O Legislativo Municipal, você sabe bem disso, você muito contribuiu com a gente, você tem sido grande parceira, já esteve conosco na Câmara aqui dando palestra, esteve na rádio. As pessoas amaram você e clamam por sua volta novamente no município. Então, assim, de poder estar recebendo você hoje aqui, para a gente é um motivo de muito orgulho, pode ter certeza disso, viu? Muito orgulho. A associação, eu tive que me licenciar dela, né? Com um projeto que eu tenho no futuro aí. O Juscelino ficou como presidente interino, ele é o superintendente da associação. Ele entende muito mais do que a gente isso, porque ele é a pessoa que mais participa com os presidentes e os vereadores. Também quero aqui cumprimentar todos os vereadores do Estado do Espírito Santo e também todos os servidores de Câmara. Viu, Jaqueline? Porque a associação é de câmaras, né? Não é só de vereadores. Obrigado mais uma vez. Eu vou devolver aqui a palavra ao presidente do CEDENS. Nosso projeto, Jaqueline, iniciou, né, numa reunião lá no seu gabinete, junto com a diretoria das Canves, né, que é de capacitação dos vereadores. O ano passado nós rodamos o estado nas 10 micro-regiões, junto com o pessoal da Casa Civil, com a ESESP, né, fazendo um trabalho com os vereadores nas micro-regiões. E esse trabalho de capacitação continua, né? Essa live de hoje está fazendo a abertura dessa série especial de 10 lives que nós vamos fazer nas 10 micro-regiões. A equipe da semana que vem, lá em Boa Esperança, né, nosso companheiro, o Josemar Xavier, presidente da Câmara de Boa Esperança, já está preparando a equipe dele lá para receber essa live. E depois da 10ª live, nós vamos fazer as lives regionais, né, com todos os presidentes de cada uma das micro-regiões, dos 10 presidentes das micro-regiões. Então, a gente agradece a sua disponibilidade de estar nos atendendo. Você sempre foi parceira, junto com o governador Renato Casagrande. É uma honra muito grande para nós termos você aqui, primeiro representando o movimento popular na vice-governadoria,
né, o governador foi muito feliz, né, quando trouxe você para essa função de vice-governadora e de representar, de atender os movimentos sociais dentro do governo. Eu gostaria de deixar você muito à vontade para fazer o debate aqui com o prefeito Neto Barros e com o presidente da Câmara, Hilton Minarini. A semana que vem nós vamos estar juntos novamente com a equipe lá de Boa Esperança. Então eu vou me retirar, vou convidar o prefeito para ocupar o lugar aqui para debater os nossos 3 temas que você tem aí, que nós vamos debater nessa noite de hoje. Enquanto isso, o Hilton vai batendo um papo com você. Jaqueline. Obrigada, Celino. Obrigada. O que eu fico muito feliz é o seguinte: a vida toda nós temos a discussão sobre igualdade. Ser justa, para que nós possamos ter não só um país, mas um mundo mais igual, mais igualitário, direitos iguais para mulheres e homens. Mas a gente vê o seguinte, e geralmente mais na parte política. Seja bem-vindo, prefeito. Boa noite, Hilton. Boa noite. Vice-governadora, boa noite. Perfeito. Prazer estar Neto aqui Barros. com vocês, viu? Um abraço. Obrigado por tudo. Mas geralmente na parte política, as mulheres participam muito pouco. E o seu trabalho da senhora, desses últimos anos para cá, tem sido justamente motivar para que as mulheres participem em todos os setores, em todos eles, para que a gente possa ter a contribuição de vocês, mulheres, para que juntos a gente possa construir uma nação melhor. A gente precisa muito, nesse momento que a gente vive, de união, né? De buscar força. Está aqui no meu rosto aqui de fé. A gente precisa ter fé. Fé na vida, fé nas pessoas, né? Fé de que as coisas vão melhorar e Deus queira que vai melhorar, vai passar esse surto aí, que veio para nos trazer para meditação, buscar dentro de nós o que estava faltando, né? Eu estava vendo uma reportagem, Neto, no Rio de Janeiro. Uma senhora foi umas praias clandestinas, aí praia limpinha. Olha como é que o ser humano causa tanta lixo, tanta sujeira, então é para nós refletirmos. E trazendo você para junto, para discutir sobre classes, discutir sobre unidade, sobre representação. Na associação foi para isso que nós criamos. É trazer as pessoas, porque a classe de vereador, ela é muito massacrada. Todo mundo trata os vereadores, e muitas vezes por culpa deles mesmo, não sempre, mas por culpa deles, como se fosse o lixo da política. O lixo da política. E quando as pessoas precisam de alguma coisa, tem um prefeito aqui que foi vereador, foi presidente de Câmara, os vereadores são os primeiros a serem procurados no município. Mas pessoas, você disse bendito no início da sua fala, sobre essa maldita fake news. Aí aparece homens muito corajosos, escondidos atrás da internet, mulheres que falam o que querem e usam vocabulários horríveis, que não deveria sair da boca de uma mulher, da boca de ninguém, mas principalmente de uma mulher, para desconstruir as pessoas. A gente precisa ver isso. Nós temos que juntar forças. Por exemplo, nós vamos discutir daqui a pouco junto com o prefeito sobre a questão da política nessa pandemia. Mudou tudo. Mudou tudo. Está tudo muito mudado. Você sabe, Jaqueline, a gente nem sabe quando vai ter eleição e nem se vai ter eleição esse ano. Nós temos um surto aí, nós chegamos hoje a mais de 25 mil, é isso mesmo? Me ajuda? São 25 mil pessoas, é isso, infectadas? Confirmadas. Mortes, quase 30 mil. Veja bem, Passou de 30. uma pessoa faz muita falta, muito importante para a família. Uma pessoa muito importante, qualquer pessoa. O problema é que a gente pensa, está no vizinho, mas a hora chega na nossa casa. E a gente vê o descumprimento das pessoas, a falta de elegância em a pessoa saber que ela foi contaminada e ela ficar retirada, em repouso. Tá? Então, assim, vai ser muito bom discutir com você, já agradecer você por estar conosco. Nós vamos bater um papo assim, muito descontraído mesmo, tá? E eu vou colocar então agora aqui, na conversa com a gente, o prefeito. Seja bem-vindo, Neto. Boa noite. Obrigado pelo convite, presidente, Wilton. Alegria estar aqui contigo e com a nossa vice-governadora Jaqueline Moraes. Grande figura, foi vereadora em Cariacica, né? Tem igual a gente. Eu e o Wilton fomos vereadores juntos, sabe, Jaqueline? Isso aí. Mandato de 2001 a 2004. Bom. E agora estamos aqui. Eu fui vereadora e vice-presidente da Câmara. da mesa diretora. Muito bom.
Quem já foi vereador conhece a política de perto, né? É verdade. Eu sempre tratei, acho que eu falei, esses dias eu estava numa entrevista e eu falei assim, eu vim da base da sociedade, até os 26 anos eu só tinha a 5ª série do ensino fundamental. Então, quando eu comecei a entrar mais conhecendo os movimentos sociais através da Barraca de Camelô. E aí eu comecei a me inteirar mais e querer aprender mais e achar que aquele mundo eu gostava muito dali, porque eu gostava de falar, eu sempre gostei muito de falar. Até o dia que alguém falou para mim assim, nossa, você poderia fazer direito, porque você fala tão bem e tal. E eu senti, a pessoa plantou a sementinha, eu voltei a estudar com 26 anos. Então, assim, eu brinco que a Câmara foi o meu segundo diploma, porque o meu primeiro diploma foi do ensino médio, eu já tinha 35 anos. E com 36 eu me candidatei vereadora e ganhei a eleição. E foi meu segundo diploma como vereadora. E eu honro muito esse diploma. Por quê? Porque eu fiz um trabalho, eu saí realmente daquela base, porque é mais cansativo, é mais desgastante, mas eu saí daquela base da ideia do assistencialismo. Eu comecei a militar e trabalhar por políticas públicas. Então, essa ideia de você trabalhar por políticas públicas demora um pouco as pessoas entender a sua mensagem, mas é preciso, porque você trabalha numa reeducação social. As pessoas têm uma visão ainda do vereador assistencialista do passado, que foi... E hoje com essa quantidade de informação, com a quantidade as pessoas sabem exatamente o papel de cada um e de unificar, de compreender que precisa construir a boa política, não adianta ficar com muita briga que você não consegue desenvolver. Então, assim, eu aprendi muito, foi uma escola, foi uma faculdade da vida para mim, a Câmara. Sem dúvida. Jaqueline, nós temos aí 10 micro-regiões, né? Nós temos o prazer de começar por Baixo Guandu, essas lives que vai acontecer durante agora essas próximas terças-feiras, é isso? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ok. Eu tomei liberdade, na verdade, Juscelino, né? De pegar os dados para mim, para a gente poder estar passando para você aqui. Na nossa micro-região, nós temos até hoje, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 11 órgãos, né? A cidade Alto do Novo, Baixo do Sul, Colatina, Governador de Deserto, Marilândia, Pancas, São Domingos, São Gabriel, São Roque e Vila Valéria, com 656 infectados. É pouco, não é pouco não. Isso é uma vida muito importante, nós temos 11 órgãos. Nós sabemos o seguinte, que nas grandes metrópoles, as grandes cidades, o índice de morte de infectados é bem maior. Então, assim, sabendo também que o governador, junto com a equipe dele, qual você faz parte, está engajado aí para a gente tentar ampliar os leitos do nosso estado dos hospitais. E aqui em Baixo Guandu, graças a Deus, nós temos um hospital. A base de atendimento é Colatina, né, esse núcleo, mas nós temos o Baixo Guandu aqui para dar pelo menos o primeiro suporte. E muitas pessoas às vezes confundem, e o prefeito sabe disso, né, Neto? E acho que o prefeito e o vereador têm autonomia sobre o hospital estadual. E nós sabemos que nós não temos autonomia. Então, assim, qual é o trabalho? Você que está junto com o governador, eu quero mandar um abraço para ele, que recentemente foi infectado com o Covid, né, junto com a esposa dele, não é isso? Quero mandar um abraço para ele aí, já mandei, já deu para ele dizendo que falta restabelecimento para voltar à saúde dele, Deus ajude que ele volte logo. Então, o trabalho está sendo feito para as regiões do interior, no caso aqui do Baixo Guandu, essas regiões que alguns nem têm hospitais, né? Então, é importante a gente deixar claro, eu acho que o prefeito Neto, muito antenado aí, fez a live com o secretário de Saúde para poder esclarecer muitas questões, foi muito bem feita, parabéns. É importante a gente dizer como que nós estamos tratando da Covid desde o início.
quando o Estado recebeu o primeiro caso, que ainda era um caso importado, que a gente chamava de caso importado, nós criamos, então, sob o comando do nosso governador, que também mandou um abraço aí para Baixo Plantur. Ele está bem, está se recuperando bem. Hoje ele está no 12º dia de isolamento social, de isolamento médico, e ele está de quarentena, né? Hoje é o 12º dia, a primeira-dama já teve alta e graças a Deus ele está se recuperando. Ele não deixou de trabalhar em nenhum momento no comando do que foi criado desde o primeiro dia, que foi a sala de situação. A sala de situação reúne um grupo de secretariados que foi fazer todo o diálogo com a sociedade sobre os impactos daquelas medidas que a gente precisava tomar no início. No início, o Estado não tinha condições de nós recebermos uma carga viral, vamos dizer assim, com velocidade, porque muitas pessoas iam adoecer. É importante dizer que esse vírus, 80% das pessoas, em média, que vai pegar vai ter sintomas leves ou nenhum sintoma, mas os 20%, ele traz uma carga pesada para o serviço público de saúde. Se você imaginar que nós temos 4 milhões e um pouco mais de habitantes, e que se 1 milhão de pessoas for infectada numa leva, são 200 mil pessoas precisando de hospital. Então, isso é surreal, não tem sistema de saúde no mundo capaz de aguentar isso. Então, aquele primeiro momento da sala de situação, lá em março, nós precisamos, então, tomar algumas iniciativas um pouco mais radicais de fechamento para, inclusive, a gente começar a montar e ampliar a questão dos leitos de UTI, porque o estado do Espírito Santo ele não é um estado geograficamente muito, muito grande. Então, sempre houve essa questão de ter um leito. Às vezes, uma pessoa adoece aqui, precisa ser transferida para o UTI, vai para o UTI de Cachoeiro. Isso acontece constantemente no estado devido a esse número. E a Covid trouxe uma maior flexibilização disso. Então, nós trabalhamos muito naquele primeiro momento, mas a gente sabia também que alguns lugares que ainda ficava com uma área verde, que não tinha nenhum caso, a gente poderia pensar de forma diferente. Foi aí que nós começamos a construir o mapa de risco, que vem sendo atualizado, veio a primeira fase, a segunda fase. Nós hoje estamos na terceira fase do mapa de risco, está lá. O mapa de risco é uma cartilha que qualquer cidadão pode entrar no site www.coronavírus.es.gov.br e baixar lá a cartilha, que você vai ver exatamente o que vai acontecer no seu município, se caso houver um estrangulamento da rede de saúde. Então, hoje nós temos aí, em média, 13 municípios no alto risco, que está vermelho. Não temos um município no extremo. Hoje nós estamos com 82,44% da ocupação de leitos de UTI e 62% de enfermaria. Todos esses dados estão transparentes, estão no site, nós estamos fazendo questão de publicar, porque é importante, Wilton, as pessoas saberem que a responsabilidade desse contágio do vírus, ela é individual. Ela não é o que nós precisamos fazer, o que o prefeito está fazendo, trabalhando, conscientizando a população, fazendo esse trabalho incansável de conscientização, é justamente porque os hospitais não têm força para aguentar uma carga viral grande. E aí, quando chega uma pandemia, é importante a gente dizer, existem 2 grupos de pessoas que se formam. Aqueles que acham que o mundo vai acabar agora, depois da pandemia, e aqueles que acham que não tem nada a ver aqui, não vai chegar. Então, esses 2 grupos que se polarizam muitas vezes, e hoje nós estamos com muita dificuldade, porque a voz do alto escalão do país dá sinais totalmente contrários da ciência, então a gente fica, como gestores, tentando achar o equilíbrio de dar uma convivência melhor para o comerciante também não quebrar, mas também para que a família dele não se contamine. Nós tivemos casos de pessoas que falaram assim, não, tem que abrir tudo, e de repente essa pessoa pegou o Covid.
aqui na minha cidade. Tão ruim a família toda, aquele negócio que depois chegou e pediu desculpa pelo que falou. Então, assim, as pessoas não têm noção da letalidade desse vírus e aí, às vezes, está vendo, mas como está distante, pensa assim, não vai chegar perto de mim. Mas a gente não pode nunca pensar assim. Então, assim, nós estamos trabalhando muito com o nosso, vamos dizer assim, a nossa organização está dentro do mapeamento de risco. É uma ação diária nossa do governo, da sala de situação, do Centro de Comando e Controle, a Secretaria do Nésio, que é a Secretaria de Saúde, que eu falo da do Nésio, porque o Nésio é o nosso secretário espetacular, ele tem uma cabeça muito boa para poder organizar uma equipe excelente e a gente tem tentado, ninguém dessas 664 pessoas hoje já que perderam a vida no Espírito Santo. 664 pessoas. Nós temos uma população de 4 milhões de habitantes. Se você for imaginar com o Amazonas, que tem uma população de 3 milhões e 800, parecida com a nossa, lá já morreu mais de 2 mil pessoas. Nós já perdemos 664 pessoas. Ninguém dessas pessoas faleceram por falta de leito, por falta de cuidado, que essa seria a pior dor nossa como gestora, saber que alguém morreu porque não teve um respirador. Então, assim, morreu porque o vírus, ele é terrível. Ele é terrível. Ele pega a pessoa e derruba. Tem corpo que vai resistir, ele não vai nem chegar perto, mas tem corpo que coloca mesmo na cama. E todo dia nós, informações sobre isso. Então, o Estado está atento, trabalhando muito com a ciência e com a parte técnica da Secretaria de Saúde e as orientações do Ministério da Saúde e da OMS. Aqui no Guandu, nós conseguimos ficar 45 dias com a Secretaria de Saúde orientando, com a participação do Ministério Público Estadual, do Judiciário, da Polícia Militar, da Polícia Civil, toda a nossa equipe, o staff da Prefeitura, nós conseguimos, a Câmara Municipal, nós conseguimos dar uma letargia na contaminação, na chegada do vírus aqui. E quando houve a carreata da morte, a gente percebeu que passou o período de prova ali, que são aqueles 14 dias, e aí começaram a pipocar os casos. Não só em Baixo Guandu, mas em todo o Espírito Santo. Então, cada morte dessa, ela tem que ser creditada à irresponsabilidade do presidente da República. No futuro, ele será responsabilizado por isso, inclusive judicialmente, porque praticou um ato de genocídio. Qual é a nossa dificuldade aqui? Nós estamos enfrentando um fanatismo político, né? O bolsonarismo é um fanatismo político. E ele vem carregado com muita força e ele oprime as pessoas. Então é bom aproveitar esse espaço aqui para dizer que esse pessoal que está acostumado a ser racista, a bater em mulher, a matar mulher, esse pessoal que prega a antidemocracia, que acha que vai conseguir mandar no país sem as regras democráticas, eles estão muito enganados. Eles vão enfrentar resistência. Nós somos pacíficos, não gostamos de violência, mas nós não temos medo de cara feia. Nós somos maioria no Brasil e nós vamos fazer de tudo para fazer com que esse fanatismo, essa seita bolsonarista, se recolha à sua insignificância, volte para o bueiro de onde eles saíram, porque eles são vermes, né? E é muito perigoso porque existe nos setores da sociedade, inclusive nas Forças Armadas, um grupo que é fanático e que também é bolsonarista. Existe um grupo dentro das polícias militares de todos os estados, e no Espírito Santo não é diferente. Esse pessoal tem que aprender, governador e presidente da Câmara, nós que fomos vereadores, né, eu passei pela Assembleia também, estou no Executivo agora, governar não é difícil, basta você seguir a Constituição, e essa tem que ser a nossa Bíblia. A Bíblia do gestor tem que ser a Constituição da República, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. E se precisar de mudar a Constituição, o que faz? Muda através do processo democrático, convence a opinião pública, convence a sociedade, convence os deputados e senadores a modificarem a Carta Magna e aí aplica o seu programa de governo. O que não dá é assistir um absurdo desse, um circo de horrores, um presidente que não tem programa de governo, que está assessorado ali com uma turma que não tem nenhuma expressão no mundo e nem no Brasil. Você não acha ali nenhum grande intelectual, você não acha ali nenhuma pessoa que sobressaiu na sociedade. Parece que ele escolheu a dedo os piores da nossa sociedade. E aí fica difícil. E por que nós temos que enfrentar essa seita bolsonarista, esse fanatismo político? Porque ele está influenciando
inclusive nas tomadas de decisões. Às vezes o governo do estado edita um decreto e tem policial militar que descumpre só porque é bolsonarista. Ele não tem que agir politicamente, e é por isso que é proibido quem usa arma, quem faz parte das forças de segurança pública, seja policial militar, policial civil, seja guarda municipal, seja da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, seja Polícia Federal, seja Polícia Legislativa, seja qualquer tipo de integrante das forças de segurança nacionais. É por isso que a lei proíbe eles fazerem política, porque eles, além de serem cidadãos, eles têm arma. E como eles são ignorantes, quando eles perdem a discussão, eles partem para a violência. É isso que nós não podemos aceitar aqui no nosso país e nem no nosso estado. Qual é a dificuldade aqui, governadora e presidente? Esse bolsonarismo, esse fanatismo, tem prejudicado demais a gente. Porque é muito comum, às vezes, num disco de aglomeração, que nós criamos aqui, né? Nós estamos desinfectando ruas, com a ajuda do governo do estado, estamos comprando cestas básicas, estamos dando alimentação para os alunos da escola também, assim como o estado fez, a prefeitura está fazendo para a rede estadual, compramos máscaras para todo mundo usar. E às vezes, quando a gente tem o disco de aglomeração e quando faz uma chamada para a polícia militar, às vezes o policial bolsonarista, é bom ressaltar, não são todos policiais militares ou integrantes das Forças Armadas que são bolsonaristas. É uma minoria, eu quero crer que seja uma minoria. Mas essa turma que não está para fazer o seu papel, não está para exercer a sua atividade, eles não podem atrapalhar as orientações, as ordens emanadas pelos governos, principalmente o governo do estado, que paga os seus salários. Eles não podem quebrar a cadeia de comando e aí prejudicar os municípios. O que nós vamos fazer aqui embaixo do Guandu agora? Os decretos que são do governo do estado, a gente vai colocar para ser fiscalizado pela Polícia Militar. A prefeitura até agora estava fazendo a cópia. O que o governo editava, a prefeitura fazia a cópia. Mas como está tendo esse choque de fanatismo político, inclusive dentro da Polícia Militar, agora a gente vai dizer ao governo do estado, assim que o governador tiver o seu pronto restabelecimento, que as ordens e decretos estaduais vão ser cumpridos pela Polícia Militar. Porque senão eles colocam a gente contra a própria população. Aqui no Guandu tinha policial militar incitando a carreata da morte, tem policial militar que vai para a internet e fica dando ordem em prefeito, como se nós tivéssemos a mesma posição de hierarquia. Aqui é município, aqui é poder executivo municipal, tem o governo do estado, tem as forças de segurança do estado, não tem ligação nenhuma entre polícia militar e executivo municipal. Esse tipo de coisa nós temos que discutir, porque senão a gente passa um papel para a sociedade de que nós somos frouxos, e frouxos nós definitivamente não somos, e esse pessoal que é minoria se arvora de ser maior do que é, na verdade, e parte para cima querendo fazer aí os maiores absurdos, as maiores arbitrariedades. Nós temos nojo da ditadura, nós temos nojo do arbítrio, nós temos nojo da opressão, e nós não vamos nos calar e vamos nos defender com unhas e dentes, com as armas que nós tivermos, para enfrentar esse tipo de coisa que aconteceu no Brasil, porque o fanatismo político bolsonarista é ainda pior do que o coronavírus. Nós estamos disputando uma guerra aqui com dois inimigos muito fortes. Um é o coronavírus, que mata, e está provado que mata, já matou 3 guanduenses, e o outro é o fanatismo político, esse que também mata, que oprime e que já levou o Brasil para o ostracismo da política internacional, não produziu nada, e quando acabou, depois de mais de 20 anos, a ditadura militar, o país estava naufragado em fome, inflação e desemprego. Esse é um passado que nós não queremos e nós não aceitaremos que volte para o nosso país. Deixa eu falar aqui, só interrompendo, vou voltar para você, tá? Como é que está a situação financeira do município hoje, né? A questão de arrecadação, né? Essa é uma situação muito grave, né? A gente tem queda de arrecadação do FPM, que é o recurso que vem do governo federal, e tem queda de arrecadação do ICMS, que é o tributo que é cobrado pelo Estado e é repassado para os municípios. A Prefeitura do Guandu e todas as prefeituras do Espírito Santo, me reuni ontem com o presidente Gilson Daniel da Amunes e todos os prefeitos do Espírito Santo, todas as prefeituras tiveram uma arrecadação drasticamente menor em maio. Aqui em Guandu foi 15% a menos. Então, a gente vai passar muito em breve por dificuldades de pagar salários, de pagar fornecedores. Já está todo mundo estudando formas de diminuir contratos,
rescindir contratos, não fazer mais alguns tipos de serviços. Isso vai ser muito ruim para a nossa coletividade. De forma que, se nós não tivermos o engajamento de todo mundo, a parte boa da Polícia Militar, a parte boa das Forças Armadas, a parte boa de todas as forças de segurança, a parte boa dos políticos que o Brasil tem, nós temos pessoas importantes em todas as instâncias de governo, níveis de governo, que podem nos ajudar. O presidente Wilton é um exemplo disso, a nossa vice-governadora é um exemplo disso, o nosso governador Renato Casagrande é um exemplo disso, enfim. Nós temos que juntar todo mundo e ter em mente que a Constituição da República é o nosso norte. A democracia é a estratégia e a tática é combater o bolsonarismo. Se nós não nos organizarmos, o Estado vai entrar... O Estado não, né? O Brasil, o mundo, vai entrar numa bancarrota tamanha que daqui a pouco, se esse vírus continuar se alastrando e matando e não cessar e não arrefecer, nós podemos ter uma situação de muita penúria, muito luto, muita dor, muita fome e tudo que nós nunca sonhamos. Então aqui, ó, a minha geração do Neto, a geração da vice-governadora Jaqueline, a geração do Wilton Minarini, a geração do Juscelino Brzezinski, que me deu a oportunidade de sentar aqui no seu lugar, a nossa geração, de quem está assistindo a gente, nunca viu o que nós estamos convivendo aqui, o que nós estamos experimentando, e nunca viu o que vem pela frente. Se preparem. Nós temos que ter muita força, temos que estar muito unidos, temos que ter muita luz, muita sabedoria para poder passar por isso tudo e lá na frente conseguir chegar com o mínimo de prejuízo possível, e isso vai ser muito difícil. Com você, senhora. O que o prefeito colocou, fez a colocação muito dentro dessa realidade vivida, pelos governadores também, a angústia de não ter um comando nacional que coordenasse as ações de forma igualitária para os estados, e os governadores tiveram que realmente assumir. Agora, tem uma frase acho que foi Sérgio Vaz que escreveu, que a história não perdoa quem ignora a ciência. Então, assim, já são mais de 30 mil mortos no país, e nós estamos vendo cena realmente de horrores. E o que a gente espera com o nosso estado? Nós temos um governo e um governador que ele é muito coerente com as suas ações e com seus posicionamentos. Nós lutamos, nós que viemos da base social, nós lutamos sempre pela defesa da democracia, pela defesa do Estado Democrático de Direito e pela Constituição. Essa é a nossa maior luta. E eu tenho falado isso, inclusive, muito com as mulheres. A voz das mulheres precisam ecoar, porque no Estado ditatorial, os primeiros a pagar essa conta são as mulheres, as pessoas menos favorecidas. Então, a gente entende que toda essa mensagem que está sendo transmitida de uma forma ignorante, de alguma forma ou estratégica, de uma política dos seguidores, a gente entende que isso não contribui para esse momento difícil que nós estamos vivendo de pandemia no mundo todo. O que contribui para esse momento de pandemia eu tive a honra de participar com o governador na primeira reunião com o presidente da República, e o que nós pedimos a ele é: lidere o processo, presidente, porque não é fácil preservar as vidas. A voz precisava ser uníssona, ou seja, a voz em cima, embaixo do prefeito, porque hoje, se a gente edita um decreto, o prefeito tem dificuldade por conta dessa força de politizar uma pandemia que está ceifando a vida das pessoas. E aí é difícil para o gestor, eu entendo que é muito difícil para o prefeito, mas a gente precisa entender que a gente precisa se agarrar naquilo que a gente acredita. E nós acreditamos no que a ciência está dizendo. Hoje, aqui no Espírito Santo, nós já temos dados. Quando o nosso secretário Neves fez o primeiro inquérito sorológico, nós tínhamos 2,1% da população contagiada pelo vírus. Ou seja, poderíamos afirmar que 84 mil, em média, pessoas
já teve contato com o vírus. E tinha, naquele momento, uma média de 11 mil pessoas confirmadas. Hoje já subiu essa incidência para 5,14. Então, assim, é uma incidência, 5,7, uma incidência que já dobrou em 15 dias. Então, assim, nós estamos em crescimento e uma projeção de incidência grande, e nós precisamos fazer com que as ações cheguem na ponta, é o que eu sempre falo, de forma a não politizar. Nós precisamos correr um pouco dessa politização que esses grupos de pessoas, por ser também um ano eleitoral, veio tudo junto, né? Pandemia, essa voz que não tem uma consonância com a realidade, e ainda o ano eleitoral que algumas pessoas escolheram politizar. Então, assim, hoje, o que nós estamos pensando aqui a nível de Estado? Nós vamos continuar fazendo o que a gente acredita. O isolamento social é o único remédio para a doença. Não tem remédio, não tem vacina. Agora, é possível criar um plano, que foi isso que nós estamos fazendo desde o início da sala de situação, criar um plano de convivência com essa pandemia, porque, pelos especialistas, ela vem por ondas, ela vem uma onda, depois ela vem uma onda menor, e que a gente consiga deitar essa curva, e nós estamos conseguindo até hoje, graças a Deus, deitar essa curva para não estrangular o serviço, nós estamos fazendo. Até porque, foi o que o prefeito falou, a arrecadação de baixo baixou 15% do Estado, nós vamos ter que fazer um corte severo, até 30%, porque nós vivemos dois momentos, a crise do petróleo e a pandemia. Então, assim, o petróleo baixou o barril, nós ficamos muito prejudicados aqui no Estado com a nossa receita, vocês têm acompanhado. Então, assim, todas essas colocações que o prefeito tem feito, muito sabiamente, porque ele é um gestor e ele é um conhecedor da política, tem muito mais experiência nessa linha de fronte de como tratar os poderes. A gente percebe muitas vezes um cenário de total ignorância, assim, e de pessoas que vêm ali fazendo, porque é muito difícil. A gente falar em isolamento social como gestor, o governador fala, o prefeito fala, e depois o presidente está em cima do cavalo com um monte de gente cercado. Então, assim, como que essa voz chega na base? É como se nós estivéssemos na contramão, e nós não estamos, porque os números estão mostrando que hoje, por exemplo, no Brasil são 519.486 óbitos, ou seja, 30 mil pessoas que perderam a vida, que poderia ser preservada se tivesse feito isolamento. O governo federal tem a capacidade de fazer dinheiro, de criar títulos, de investir no município, nas cidades, para fomentar a economia. E isso é papel do governo. O prefeito não pode criar dinheiro para poder ajudar o microempreendedor ou o seu João lá da mercearia para manter o negócio dele. O governo do estado não pode criar moeda. Quem pode é o governo federal. Então, essa voz, essa liderança que nós queríamos essa liderança forte, mas o que nós estamos vendo, na verdade, é uma guerra constante, midiática, uma guerra de poderes. Então, assim, não está fácil governar nesse tempo, né, Neto? É surreal. E a gente precisa... É surreal, porque... E a gente precisa de muita coerência. Nós estamos vendo pessoas das mais variadas profissões, médicos, né, juristas, advogados, procuradores, juízes, das mais variadas, professores, rasgando os seus diplomas, simplesmente rasgando os diplomas, esquecendo o que eles aprenderam na academia, na formação que eles tiveram, e estão seguindo esse líder messiânico com um fanatismo tal que que beira as raias da loucura. Então é uma situação surreal. Talvez a situação é tão mais surreal porque nós estamos acompanhados de um agravamento sanitário, uma crise, uma pandemia. Talvez isso se choque, assim como está acontecendo no mundo todo, né? Não só nos Estados Unidos, porque aquela questão racial que é presente desde sempre naquela cultura, assim como é na nossa também, né? Nós não conseguimos abolir a escravidão ainda, nós temos que fazer ainda a abolição.
Os males que nós temos aqui, desigualdade social, machismo, racismo, o abuso de poder do Estado, isso tudo ainda é reflexo da escravidão. Mas que agora eclodiu, mais uma vez, lá nos Estados Unidos, teve manifestação no mundo todo, já teve na Holanda, já teve na França, já está pipocando, aqui no Brasil também. Então, é um momento delicado. O que nós temos que fazer enquanto governantes, né? Governo do Estado, governo municipal, executivo e legislativo? É reunir a maioria, né? Congregar com a maioria, mostrar os dados, porque é interessante. A mesma legislação que orienta um médico a aplicar a penicilina, por exemplo, para evitar uma infecção e tal, é a mesma regulamentação que serve para qualquer tipo de droga. Então, quando um genocida, né, um cara irracional, um cara raso, como é o presidente da República, ele politiza o vírus, politiza a pandemia, ele leva aqueles seguidores dele que são irracionais, demonstram isso, né, para um campo em que ele desconfia das autoridades constituídas, né? Aí ele desconfia do diretor do hospital, que não quer dar a droga que ele acha que é boa, desconfia do governador, desconfia do prefeito, briga com o médico inteligente que está lendo, né? Que está lendo as pesquisas no mundo, está vendo as orientações da OMS. Quer dizer, esse tipo de cidadão é com quem nós estamos lidando. É esse tipo de cidadão raso, fanático político, que está levando o Brasil a ter maiores contágios e mais mortes, infelizmente. Jaqueline, o que mais eu desejo numa situação como essa, é que quando nós assumimos nosso mandato aqui, na sala do Neto, ele me fez uma proposta. Você vai lembrar disso. Vamos levantar a bandeira branca e vamos juntos construir o município. Vamos juntos fortalecer o município. Esse, Neto, foi o entendimento da Câmara Municipal e nesse momento, esse é o momento mais oportuno da gente se dar as mãos. Nós precisamos... Não é momento de falar de política. Não é hora disso. Infelizmente, caiu nesse ano político, né, essa grande pandemia, e não sabemos como é que vai ser isso. Não é momento de falar nisso. É momento de dizer o seguinte: olha, a Câmara de Baixo Manduba é parceira do prefeito, o juiz, o promotor, a vigilância sanitária, as secretarias em se juntando, o governo estadual. É hora de nós juntarmos. Nós temos que ajudar o município. Eu quero puxar a sardinha para o meu município. Eu quero que as pessoas do meu município se mantenham sãs. Aquelas que se contaminarem vão ter a assistência do município na questão da saúde. Está tendo. A Câmara, o mês passado, agora no final do mês passado, nós repassamos R$60 mil para o prefeito para ajudar na questão da pandemia. Esse mês vamos passar mais novamente. Qual a preocupação, vice-governadora? Desculpa. E eu sei que vai ser estadual também. Vai chegar um momento que nós não vamos poder pagar a folha de pagamento. E qual é o ato contínuo? Demissões. A grande preocupação nossa é essa agora. Se o município está arrecadando 15% a menos, se a folha de pagamento tem que ser paga com recurso... Não é isso? É bom lembrar, viu, governadora e Wilton, o Fundeb, esse mês, ele veio quase R$500 mil a menos. O Fundeb, que é para pagar salário, fazer investimento na educação. Ou seja, se continuar com essa queda, nós já vamos... E aí o que acontece? A Prefeitura do Guandu nunca teve reserva, né? Na sua história, nunca teve reserva. Nós conseguimos construir uma reserva agora de R$20 milhões para todas as contas e quase R$5 milhões para recursos do Tesouro, né? 20 milhões para recursos vinculados, Estado, Governo Federal, e quase 5 milhões de recursos do Tesouro, arrecadação nossa que ficou guardado ali. E olha que é difícil até as pessoas acreditarem, porque muita obra, muitos projetos, muitos eventos, né, antes da pandemia, mas nós temos essa caixinha ali, que pela primeira vez foi feita, foi juntada pela nossa equipe, que é muito boa. Nós já começamos a entrar nessa reserva no mês de maio, para pagar o salário em dia do mês de maio. Nós já entramos nessa reserva em cerca aí de 300, 400 mil reais. A gente acha que se a arrecadação continuar emburacando como está, já vai faltar dinheiro para pagar salários, limpeza pública, transporte sanitário e outras atividades essenciais daqui a 2, 3 meses. Então,
Os municípios todos estão fazendo dever de casa, estão já se reunindo para ver o que começa a cortar. Tem prefeituras por aí que já mandou embora todos os estagiários, que já reduziu aquelas carga horária para professor, né? Esqueci agora o nome, extensão de carga horária, já estão cortando tudo isso, porque também não está tendo a aula, então está havendo essa redução. O Guandu, até o mês de maio, conseguiu não mudar, não ter que mudar nada, não precisou de mudar. Mas daqui para frente é certo que nós vamos ter que tomar medidas drásticas. Vai ser anunciado isso aí pela imprensa, né? A Amunis vai se encarregar de fazer uma nota pública em nome de todas as prefeituras e a gente vai precisar de mais de apoio do governo federal, né? Câmara dos Deputados, Senado da República e também do governo do Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma que, pelo que a gente conhece do Casagrande e da Jaqueline, nós vamos ter todo o apoio naquilo que for necessário e possível, né, governador? Porque também não dá para tirar de onde não tem. Então, é isso que eu falo. Se nós não tivermos um entendimento com inteligência, tranquilidade, discutindo o que tem que ser discutido, trazendo à tona, com muita publicidade, a nossa realidade financeira, fiscal e sanitária, nós não vamos sair bem dessa crise. Em crise nós já estamos. A crise agora é sanitária, né? Está morrendo gente, vai morrer mais gente, infelizmente, e por culpa de erros do presidente da República, principalmente, né? E muita gente vai ser contaminada. Daqui a pouco começa a faltar vaga em hospitais, e aí sim que começa aquele drama, aquela tragédia, né? Porque enquanto está tendo as vagas, está morrendo pouco ainda. Quando começar, vai para o hospital tal, não tem mais vaga. Vai para o hospital tal, também não tem mais vaga. Vai para o hospital tal, já morreu aí dentro da ambulância no meio do caminho. Isso aconteceu, meus amigos, em todos os lugares. Então, se a gente não conseguir frear a ignorância que está vindo de cima da presidência da República, nós vamos ter um mal muito maior do que nós teríamos. E por que a gente pode falar isso com certeza? Porque a própria ciência está dizendo. A Nova Zelândia, por exemplo, é um excelente exemplo de liderança feminina, né? E que conseguiu debelar a crise. Por quê? Porque, lógico, eles têm uma outra formação cultural, eles têm outra condição de se comunicar, governo e sociedade, o governo dá o comando, orienta, a sociedade atende, não fica aqui com esse negócio de ficar desconfiando, né? Enfim, por isso tudo e mais um pouco, se a gente não se cuidar daqui para frente, o prejuízo vai ser incalculável para os capixabas. Mas aí, em cima disso que o Neto falou, é que a gente vai precisar muito dessa amizade que nós temos com vocês. Muito mesmo. Porque vamos torcer para que as coisas mudem, mas se não mudar, a minha fala inicial foi essa: a gente apoia o governo estadual para que eles venham apoiar os municípios também, socorrer os municípios. Sei que o Estado também vai ter dificuldades dele, mas sei que você, com a sua garra, você tem rodado o Estado todinho, eu sei disso, tem dado palestra para muitas pessoas. Então, assim, eu quero ouvir esse encorajamento de você agora. Pode contar com a gente vai estar fazendo esse movimento logo depois que a gente conseguir reduzir essa curva. Eu estou nesse mesmo pensamento do prefeito. Mês de junho será um mês muito difícil, ainda na contaminação, porque a curva ainda está muito crescente, não só aqui no estado, mas no Brasil todo. E enquanto alguns países já estão voltando às atividades, quem conseguiu, ele deu o exemplo da Nova Zelândia, quem conseguiu fazer o isolamento social, controlar a pandemia, vai voltando as coisas na sua naturalidade, vai tendo esse plano de convivência. Nosso governador está liderando esse momento, acreditando muito que se cada um de nós buscarmos a nossa consciência do distanciamento social, da proteção, da máscara, a gente vai conseguir reduzir esse número aqui no estado. Não é um estado tão grande, é um estado que um pouquinho mais que 50% está localizado na Grande Vitória, onde mais preocupante. Nós sabemos que muitas vidas se perdendo, principalmente os negros atingem muito, porque também tem uma característica de hipertensão e também porque estão nos bolsões, nos grandes bolsões, onde você não consegue fazer isolamento social. Então, assim, ele fez uma colocação importante, que a gente já está muito preocupado com quando esse vírus chega nos lugares mais periféricos, que é onde as pessoas
tem dificuldade de se isolar, às vezes mora 7, 8 pessoas dentro de uma casa, e se um adoece, vai adoecer todo mundo. Então, assim, todos esses desafios, que eu chamo de desafios, estão impostos para nós, gestores, governadores, prefeitos, presidente de Câmara, e precisa do que você falou, Hilton, dessa unidade, dessa união. O governador constantemente tem feito reuniões com os prefeitos, com a Munis, o governador tem conversado com os poderes, o governador e eu temos conversado, feito reunião com todos os poderes do Estado, que mostra o fortalecimento da democracia e, principalmente, essa harmonia que tem que ter entre os poderes, mesmo que são autônomos dentro das suas decisões, mas são harmônicos entre si, porque todos nós estamos governando o Estado no mesmo tempo. Então, quando a gente conversa com o nosso presidente do Tribunal de Justiça, com o presidente do Tribunal de Contas, com a presidente do Ministério Público, que eu fico honrada agora, que é a doutora Luciana, uma mulher, representando aí nossa Procuradoria. Então, assim, e aí a gente conversa com o presidente da Assembleia, que viu a necessidade, uma Assembleia enxuta, porque é a Assembleia mais organizada do Estado em questão financeira, então ele consegue adequar as suas realidades ali, e os prefeitos, como o Neto colocou, e é uma realidade de todos eles, ainda bem que você tem uma caixa aí, Neto, que você fez, muitos não têm, então assim, tá vendendo almoço para pagar janta, ou seja, como eu dizia lá na minha barraca de camelô, não, aqui eu estou vendendo almoço para pagar janta, era quando a coisa estava muito apertada, né, a gente usava essa frase. E tem alguns prefeitos que estão nessa situação, porque precisa pagar folha de pagamento, a arrecadação caiu, e a gente entende por que caiu, as pessoas não estão produzindo. Se você perceber, quem segurou a economia do país em todo esse processo de recessão de mais de 7 anos foram os pequenos, e às vezes você vê ministros desse governo dizer que se colocar dinheiro nos pequenos, nós estamos no caos, tem que colocar dinheiro nos grandes. Então, assim, são situações surreal que realmente a gente ouve, mas nós vamos continuar acreditando que a nossa luta, que a nossa organização, aquilo que a gente acredita, porque parece que a sociedade está na contramão daquilo que a gente lutou a vida toda, por igualdade de direitos, por uma vida melhor. Então, assim, tudo isso está sendo posto agora para a sociedade fazer realmente uma reflexão. Então, eu quero assim, parabenizar aí Baixo Guandu pela condução parceira que tem com o governo do Estado nessa condução dessa pandemia. Tanto a Prefeitura quanto a Câmara tem sido essa parceira nas nossas ações, fazendo aquilo que é de competência do município, cobrando da gente que é aquilo que é de competência do Estado, e a gente está aí remando juntos nessa. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir vencer e vamos, com a unidade de todos, conseguir aplicar esse plano de convivência com a pandemia. Governadora, nós precisamos de nos atentar para o fato de que são geralmente as prefeituras, né, de municípios médios e pequenos que mantêm a economia das cidades funcionando. Então, à medida que as prefeituras passarem a não pagar os vencimentos mensais, por exemplo, em Baixo Guandu, a gente coloca todos os meses, pontualmente, sem atrasar, quase 3 milhões de reais. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, depende do mês, porque a folha sempre muda. Mas então 3 milhões de reais a gente coloca de aporte na economia, mensalmente. Esse dinheiro se procria, ele gira, né? Vai para o lojista, para o supermercado, para a farmácia e tal. No dia que, se nós, governantes do Estado, né, prefeitos, governo do Estado, governo federal também, se nós permitirmos que isso chegue a acontecer, as cidades passem a atrasar salários, atrasar contratos, isso vai aprofundar ainda mais a crise econômica que virá. Virá, é certo, e será muito grande. Nós estamos aqui agora olhando para frente, sabendo que vem uma coisa feia pela frente, grande, feia, terrível, que é a crise econômica financeira, né? E nós temos aí um tempinho para nos organizar. Então é preciso de ver se tem alguma fonte de recurso, se dá para desvincular os recursos. Por exemplo, a saúde,
né? Tem uma norma federal que autorizou desvincular aquelas receitas que tinha MAC, PAB, não sei o que, um monte de conta diferente, né? É um quebra-cabeça. Agora a gente pode usar esse recurso da saúde para a pandemia. Quando eu falo que eu tenho 20 milhões em caixa em diversas contas, tem recurso que é da educação, é vinculado, que é da ciência social, é vinculado, que é da saúde, eu não posso usar para outra coisa, e nem vai ter, tem que ficar lá, mas só para entender. Então talvez seja uma forma da gente conseguir amenizar essa crise, poder desvincular esses recursos todos. Imagina, se eu tenho 4 milhões hoje do recurso do Tesouro de reserva, se eu tivesse podendo usar esses 20 milhões para enfrentar a pandemia, para pagar salário, para deixar a economia do município aquecida, eu conseguiria dar uma sobrevida um pouco maior e quem sabe, se essa pandemia não cessa daqui a 3, 4, 5 meses, ninguém sabe quando, é certo que vai passar desse ano, hein? Eu tento ser muito otimista, mas é difícil. Mas quando isso passar, daqui a 15, 20 meses, sei lá, ninguém sabe, nós não vamos estar na bancarrota, porque é certo que todas as cidades já vai ter, quando voltar à normalidade, muitas lojas não vão mais reabrir, já foram até esvaziadas, já foram vendidas as mercadorias e tal. E esse é um flagelo que nós vamos sofrer, e eu que tenho muito orgulho de ser prefeito, tenho muita honra de liderar a minha comunidade, portanto eu acho tudo de bom ser prefeito, contribuir com a comunidade, fazer o que a comunidade precisa, ver as coisas melhorando como a gente viu. Agora, eu estou torcendo para que o mandato encerre no dia 31 de dezembro desse ano. Eu espero que tenha eleições, eu espero que haja mudança, porque nós já enfrentamos tanta coisa para trás, chuva, seca, fim do Fundap, impeachment que gerou crise econômica, política, né, e financeira, depois a poluição do Rio Doce, enfim. Eu acho que a minha cota de serviço prestado a essa comunidade já deu. Eu tenho agora que passar o bastão, né? O Wilton é pré-candidato a prefeito, tem alguns outros do nosso time que são pré-candidatos a prefeito, que já declararam o seu interesse, e eu fico muito feliz de ver os otimistas, porque vem chumbo grosso aí pela frente. E eu fico com medo quando ele fala isso, né? Desiste não, Wilton. Mas assim... Eu brinquei com a necessidade que vai falar assim, quer ser prefeito? Não quero não. Vai chegar nesse ponto, pode apostar. Jaqueline, acho que é a missão que nós temos, né? Por isso que eu falei, nós precisamos juntar forças para a gente melhorar o município. E assim, eu quero dizer do grande trabalho que o Neto tem feito no município, vem pela contramão do Estado e do país, a quantidade de obras que tem sido feita aqui, isso é notório, a gente tem acompanhado. Em plena pandemia, o Neto vai e asfalta um bairro todo em Baixo Guandu, está asfaltando aí a avenida principal. É claro que para você fazer obras, quem mora em casa sabe, eu fiz uma reforma na minha casa e continuei morando dentro dela, então traz alguns transtornos para a gente, não é isso? Então, mas depois de feito a gente vai ver, né, que foi acertadamente. A gente tem terminando agora a Casa de Medeiros, né, com a calçada cidadã, toda padronizada. Então, o que a gente quer é isso, o que a gente quer? São os poderes em harmonia, trabalhar em prol do cidadão. É para isso que o povo vota na gente, não é assim? Então, o que a gente quer é o seguinte, está aqui de novo, mostro, eu tenho muita fé que isso vai passar, mas não vai ser agora. E a gente precisa dar as mãos. Por isso que peço aqui a ajuda do governo estadual, pela amizade que nós temos com você e com o Renato, para a gente, com essa proximidade que nós temos. Eu sei que também que vocês têm os outros municípios para olhar. Eu quero aqui agradecer o presidente da Câmara de Alto Rio Novo, o Jair de Dias, também o Eliezer de Colatina, o Paulo Costa de Marilândia, o Tinel de Pancas, o governador Lindeberg, o Alaídio, lá de São Domingos, o Luiz Carlos, de São Gabriel, o Brás Monferdini, de São Roque, o Geraldo Sinoé, é isso mesmo? Singer. Na Singer, eu tenho que colocar o óculos, vocês vão me desculpar. Depois dos 15 anos, tá. Geraldo Singer e também de Vila Valério, o Miguel dos Santos. São parceiros que têm contribuído, a associação foi criada para isso e você participou ativamente, participa com a gente dessa associação.
É sempre um prazer ouvir você, apesar de ser nova, muito sábia. Viu? As suas palavras sempre foram de harmonia. Muito obrigado. Eu quero aqui deixar para que você possa fazer as suas considerações, já agradecendo a você. E talvez eu deveria deixar o Neto fazer as considerações primeiro antes dela, pode ser, Neto? Claro. E depois eu deixo você fazer as suas, pode ser assim? Nesse caso, o cavalheirismo exige que eu fale primeiro, né? Eu quero agradecer primeiro às Canves, né? Ao Juscelino Brzezinski pela deferência de me convidar, também ao amigo querido, presidente da Câmara de Baixo Guandu, Wilton Minarini, e a nossa vice-governadora, especialíssima, Jaqueline. Desejar sucesso, né, a você na sua carreira como vice-governadora, membro do governo do Estado, apoiando o nosso governador Renato Casagrande, toda a nossa equipe do governo estadual, né, parabenizá-los pelo trabalho. Pedir para que você mande um abraço para o nosso governador, um abraço da população de Baixo Guandu e um desejo caloroso de que ele se restabeleça prontamente e brevemente, entendeu? Foi uma alegria participar desse bate-papo com você. Espero que nós façamos mais. A nossa luta é para salvaguardar os interesses do Espírito Santo e dos capixabas, mas além disso, né, porque é muito importante, porque nós dependemos também disso, a sociedade depende, a nossa luta é pela democracia, é contra esse fascismo que não está nem disfarçado mais e está espalhado em todos os setores da sociedade brasileira. Isso tem que ser combatido com muita veemência por todas as pessoas que pensam, e as verdadeiras pessoas de bem do país vão emergir agora, vão aparecer, mostrar a cara e vão combater esse obscurantismo que se reflete na pessoa do presidente e dos seus seguidores. Então, fascistas não passarão. Muito obrigado, um grande abraço. Jaqueline, eu deixo para as suas considerações agora. Ok, obrigado. Eu quero também dizer que é uma honra poder participar, iniciar esse modelo que nós estamos aí aplicando das Canves em todo o estado, nas 10 micro-regiões, iniciar aqui em Baixo Guandu, com toda a região, deixar um abraço especial a todos os presidentes aí citados já pelo Wilton Minarini, nosso presidente dessa região. E dizer, Neto, que é sempre muito bom te ouvir. Eu já ouvi palestra sua lá no Palácio. Você fala bem. Cada vez que eu falo com você, eu tenho uma aula. Então, assim, eu gosto muito de ouvir você, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente pensa, que a gente construiu da defesa pela democracia, da defesa do Estado Democrático de Direito. Então, assim, eu tenho uma honra muito grande de participar nesse momento. E o Wilton, esse amigo que começou a construir junto com a gente esse modelo, que é uma união das câmaras do Estado. As câmaras é importante, são os vereadores, importante estar antenado com a situação que o Estado, porque eu sempre falo que o vereador é aquele agente que está mais pertinho da população, é ele que consegue lá no tete-a-tete responder, é ele que muitas vezes é cobrado. Então é importante saber que a Câmara tem uma associação que olha tanto desde o presidente aos vereadores e aos servidores. Então, parabéns a esse trabalho. Quero dizer que nós estamos aqui no Estado do Espírito Santo, eu sempre ao lado do governador. O governador tem uma característica, e eu falo que a gente está criando também uma política pública com relação a isso, porque na história sempre mostra-se os vices, geralmente briga com o executivo, e o vice geralmente arruma uma brigaiada em alguns lugares, não conversa mais com... Eu chego em alguma cidade, o vice não conversa com o prefeito, e eu e Renato, nós estamos quebrando esse paradigma, criando uma política pública que a gente está junto em todas as ações do governo, desde o primeiro dia. Eu estou vice-governadora com uma agenda específica de trabalho no Estado, contribuindo para a evolução, para o diálogo, dando atenção. Às vezes o governador não consegue porque ele está envolvido em umas ações mais amplas. Eu estou dando atenção àqueles que precisam de atenção. Então, eu acho que essa parceria, essa unidade, a gente precisa construir. Eu tenho certeza que pós 2020 nós teremos
novos vices também que estarão produzindo do mesmo tamanho que o prefeito para a sociedade melhorar e para produzir política pública de qualidade. Então, eu quero deixar um abraço para as mulheres de Baixo Guandu, as mulheres que estão se colocando como pré-Caliz. Nós temos muitas mulheres se colocando, e a gente que sempre combateu, a Candidato que me promoveu no Estado falando disso, e nós vimos aí partidos fazer verdadeiros laranjais. Nós estamos ali com mulheres que não importa quantos votos você vai ter, importa que você vai participar e vai defender a sua bandeira, e vai defender aquilo que você acredita. Então, eu estou incentivando isso, eu estou virtualmente falando, vou falar agora essa semana numa live do nosso partido, para incentivar mais ainda as mulheres. Às vezes as mulheres falam assim, mas eu tenho medo, quantos votos eu vou ter? Mas você tem quantos hoje? Eu tenho uns 10, ou não, você só tem um, o seu, ninguém perde para entrar na política. Então, se você conseguir 100, significa que 99 pessoas acreditarem em você. Então, participe, coloque as suas ideias, use esse espaço para você projetar aquilo que você pensa. Então, eu também tenho incentivado as mulheres a participar, porque eu tenho lutado pelo 5º objetivo da OMS, das ODC, que são ODS, que são o desenvolvimento sustentável. Eu tenho lutado pelo 5º objetivo, que é a igualdade de gênero. Então, eu quero deixar um beijo no coração para as mulheres que estão aí como pré-candidato, e para o meu querido Wilton, presidente da Câmara, que também aí é pré-candidato. Que Deus abençoe vocês, o prefeito, e todos que se colocaram aí. Dizer que nós estamos à disposição no Estado aqui para poder responder e para poder dar toda a atenção a Baixo Guandu, cidade que nós amamos. Só não tenho coragem de voar das Asa Delta, isso eu não tenho ainda não, tá? Eu te levo. Asa Delta não, é parapente. Parapente. Eu te levo de carona. Mas vai chegar o momento... Um dia que eu tiver coragem, eu vou te chamar, Neto. Muito bom. Jaqueline, eu quero aqui, para finalizar, aqui até esqueci de falar da minha grande amiga Sônia, presidente da Câmara de Itaguaçu, muito ativa na associação, muito ativa, uma mulher guerreira, dinâmica. Então, em nome dela, cumprimentar todas as vereadoras, né, da nossa micro-região Centro-Oeste, né? É muito importante. Agradecer o Neto, a gente vai continuar aí com essa parceria para a gente ajudar os nossos munícipes. Quero agradecer a você, Jaqueline, nós vamos continuar com essa parceria também. O que a gente quer é a harmonia, o que a gente quer é o crescimento do município, é o lugar que nós amamos. Como o Neto disse, tem orgulho de ser prefeito. Então é isso mesmo, a pessoa que não tem orgulho de entrar na política não deve entrar. Porque assim, apesar dos pesares, nós estamos dando aí a nossa contribuição. E muitos daqueles que jogam pedra, criticam, eles não fazem nada, só criticam. Eu gostaria muito que essas pessoas que criticam, eles viessem candidato, que até tirasse a gente do cargo, não tem problema, mas que viesse e desse a contribuição dele para o município. Abre mão de alguns privilégios que eles cobram que a gente deve abrir, eles vêm só por amor mesmo e trabalhar na causa, ajudar o município. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos defender a lei orgânica do município, nós vamos defender a Constituição Estadual, nós vamos defender a Constituição Federal. Foi para isso que nós fomos eleitos, nós fizemos nosso juramento de poder honrar, e a gente está honrando. A gente espera que Deus, na sua grande sabedoria, no seu grande amor, possa olhar para a terra, olhar para o nosso Brasil, nosso estado, nosso município e cessar, né, essa grande pandemia que tem ceifado vidas e tem trazido grande dor para toda a população do nosso mundo aí. Muito obrigado pelo carinho, que Deus continue abençoando a sua vida, tá? Que Deus continue abençoando a vida do Neto, dos familiares de vocês. Quero que Deus também possa nos dar aí mais fé para a gente poder vencer essa etapa, daqui uns dias a gente superar e a gente poder continuar trabalhando em prol da nossa sociedade. Eu quero aqui, você também vai estar lá, convidar os amigos, né, da associação e aqueles que quiserem participar também da nossa próxima live, que vai ser na Câmara de Boa Esperança, não é isso? Lá com a presidente Josemar, não é isso? Presidente, deixa eu botar o óculos aqui só um pouquinho, tá?
Josemar Xavier, que é o presidente de Boa Esperança. Então vai estar a presença da nossa vice-governadora Jaqueline e também a participação de outros presidentes lá. Muito obrigado a você, guanduense. Pode ter certeza que nós continuaremos com essa parceria entre os poderes e principalmente ligados com o governador do estado e a vice-governadora amiga, para que nós possamos sair juntos dessa e levar Baixo Guandu ao lugar de destaque que ele merece. Muito obrigado, um beijo, fica com Deus. Obrigado, Neto. Obrigado, eu. Beijo, Tchau. Juscelino. Beijo. Um beijo, hein?